E aí, gente, aqui é o Gabriel Taco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a quantidade enorme de pessoas que carinhosamente me enviaram mensagens na internet, me incentivando a compartilhar as minhas experiências aqui com vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, Gabriel Taco, no canal Tá Comunicando, que eu vou trazer dicas semanais de comunicação para você. Bom, como prometido, na última semana, no primeiro vídeo, eu disse que ia falar sobre o medo de falar em público. Se você tem esse medo, eu vou trazer algumas ferramentas e algumas dicas simples que vão te ajudar muito. Primeiramente, é importante você entender o seguinte, que a maioria das pessoas tem medo de falar em público. Eu vou me arriscar a dizer que quase 100% das pessoas têm esse medo. A única diferença é que algumas conseguem disfarçar melhor e outras não. O problema é quando você trabalha com isso, quando você tem necessidade de se comunicar e você não consegue porque tem um bloqueio muito grande. E isso, para muitas pessoas, acaba até impedindo o seu crescimento profissional. Eu vou trazer algumas dicas para vocês. É importante que você entenda a origem do medo de falar em público. E esse medo ele tem muitas origens diferentes. Nesse vídeo eu vou falar de apenas uma delas. A origem do medo de falar em público vinda de um passado recente ou de um passado remoto. Eu vou te explicar, você vai entender. Volta comigo lá no tempo, lá no passado, quando você, pela primeira vez ou durante seu período escolar, você teve que apresentar um trabalho na escola, você não estava suficientemente preparado, você ouviu um riso de um colega no fundo, ou até mesmo por necessidade de nota ou por pressão, o seu professor ele fez um comentário que não foi ali muito condizente com aquilo que você estava apresentando e aquilo realmente criou um registro emocional negativo em você. A partir daí, depois daquele instante, você nunca mais conseguiu expor a sua ideia, expor a sua opinião ou apresentar um trabalho, uma tese, um mestrado ou apresentar qualquer coisa que fosse na frente de uma plateia, na frente de um público. Por quê? Porque aquilo ali cria um registro emocional em você. Tudo aquilo que mexe com a gente emocionalmente, tudo aquilo que nos impressiona cria um registro em nosso corpo físico e o nosso corpo ele adota um mecanismo de defesa para que aquilo não aconteça de novo, para te tirar daquela situação. Então essa situação aconteceu no seu passado, na sua escola e hoje quando você precisa apresentar um trabalho na frente de um público, você tem uma sensação de mãos suadas, você sente as pernas bambas, você sente a voz embargada e você sente as costas ali elas eriçarem. Isso nada mais é do que um mecanismo de defesa instintivo do seu organismo. Para quê? Para te tirar daquela situação. Então é importante que você repasse mentalmente agora, se você tem esse medo, e se ele está relacionado a uma origem do seu passado, se ele tem origem no seu passado, para você lembrar mentalmente e tentar limpar isso hoje, dizendo para si mesmo que você está num novo momento, que hoje é uma nova situação, que realmente aquela história ficou no passado e ela não vai se repetir. Isso vai te trazer uma melhora na sua autoestima, vai te trazer um entendimento melhor de onde vem esse medo. Só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Nos primeiros eventos que eu fui apresentar, e não tinha um púlpito. O púlpito é aquela estrutura onde você coloca o roteiro para fazer a leitura. E logo que eu cheguei, tinha uma folha de papel como essa. E quando eu comecei a apresentar o evento, eu estava um pouco nervoso. E isso estava sendo evidenciado pelo papel que eu estava segurando na mão. O que aconteceu? Todos os outros eventos posteriores que eu fui apresentar, em que não tinha um púlpito, um lugar para eu colocar o meu roteiro, era apenas uma folha de papel, me vinha aquela memória na cabeça. E eu acabava ali tremendo. E é exatamente isso que acontece. A partir do momento que eu identifiquei que eu tinha um registro no passado relacionado a essa situação que estava acontecendo no presente, eu limpei, eu comecei a me sentir mais seguro. E é exatamente isso que você deve fazer. Se quiser mais informações sobre esse tema, acesse a minha página gabrieltaco.com.br/medo, tem um texto completo lá para você. Inscreva-se no meu canal, te espero no próximo vídeo. Tem mais dicas sobre as origens do medo de falar em público para você. Até!